Olá, público do Podpah, estamos aqui em mais um episódio. Agora um episódio para falar, para trazer uma realidade um pouco diferente das que a gente tem trazido aqui. Mas esse spoiler eu vou deixar para Jefferson, que vai falar um pouquinho do nosso convidado, um convidado muito especial. Então, o nosso convidado de hoje, Júlio, é engenheiro, é empresário, é influencer digital, gosta um tantinho de tatuagem. E ele tem uma das tatuagens que eu acabei fixando para trazer, ele é Eu Tenho Uma Longa História, né? E eu queria trazer para nosso bate-papo, a nossa conversa, Caio, né? E se apresente, Caio, conte um pouquinho dessa longa história. Olá pessoal, meu nome é Caio Marcelo, eu empreendo aqui na cidade, já tive loja de roupa, atualmente sou sócio de uma construtora, trabalho com obras, reformas, projetos aqui no eixo Itabuna, Ilhéus, Itacaré. Trabalho também como gestor de tráfego pago, profissional para grandes eventos aqui da região, outras empresas. E como você citou, que hoje é como se fosse um extra, eu pego um pouco desse digital influencer, modelo, que eu faço algumas fotos e alguns vídeos, mas atualmente o empreendedorismo para mim está sendo na área da engenharia e da gestão de tráfego pago. E aí você diz, lá na sua tatuagem, em uma das tatuagens que Caio tem, Caio é uma longa história. Conta um pouquinho pra gente aqui, para o nosso público, um pouco dessa sua história, Caio, que é uma história principalmente de muita resiliência, de muita fé, e é um dos focos que a gente quer dar nesse episódio com Caio, que motive as pessoas, e que a gente acredite que é possível quando a gente acredita, Então eu não vou dar muito spoiler, eu acho que esse momento, esse episódio, Caio, ele é seu. Sim. E a gente quer realmente que as pessoas se conectem com você, assim como a gente se conectou com a sua história. Show! Então, voltando um pouco atrás, eu costumo falar que a minha história, principalmente de fé mesmo, foi depois do acidente, que a gente vai falar aqui. Mas, assim, vim de família humilde, Minha mãe é pensionista, meu pai trabalhou um tempo em prefeitura, jornalista, hoje aposentado. Trabalhei desde cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sempre para me virar, nunca tive muita facilidade, vindo de escola pública, uma família de classe média. E trabalhei em algumas empresas, uma certa vez, quando eu tinha uns 18 anos, eu trabalhava numa loja, onde assim, eu me doava muito, eu trabalhei na obra na loja desde a inauguração, então eu ajudei até em coisas da reforma, E um determinado sábado eu fui demitido sem motivos, o cara só chegou para mim e falou: segunda você não precisa vir. Então, isso eu tinha uns 18 anos, só que naquela época para mim aquilo ali já foi muito frustrante. Foi quando eu falei que eu não trabalharia mais para ninguém. Aí quando eu peguei a rescisão, os tempos que tinha, viajei para São Paulo, na cara e na coragem, era eu e um primo na época. E aí comecei como um sacoleiro, a roupinha mesmo, ia levando na casa de um amigo, outro, ia levando, vendendo. E isso foi ganhando uma proporção grande, graças a Deus eu tive loja durante 8 anos, tem 2 anos que eu fechei, Mas durante 8 anos, graças a Deus, eu consegui fazer um nome muito grande aqui. Eu costumo dizer que todo o know-how que eu tenho hoje de conhecer as pessoas, de dar acesso, veio por conta da loja, porque eu conheci muita gente ali. E como eu peguei também esse início do Instagram, hoje a galera que abre uma loja hoje tem toda a facilidade, tem Instagram, tem efeito, tem história. Quando eu comecei foi o início do Instagram, que a gente só usava para postar foto, não tinha direct, não tinha reels, não tinha story, não tinha nada. Então assim, foi aquele trabalho de formiguinha mesmo, Chegou um determinado tempo, que foi uns 2 anos atrás, que já não dava mais na minha rotina, porque entre a engenharia, o tráfego e a loja era o que menos me dava retorno e é o que mais me cansava. Foi quando eu decidi encerrar com a loja, E foquei 100% na engenharia e no tráfego também, que até isso eu falo que a loja me deu. Eu aprendi a fazer o tráfego pago por conta da loja. Na pandemia eu me profissionalizei, graças a Deus hoje faz parte não é mais um extra hoje para mim é uma segunda profissão. Sim. E aí, falando do acidente, em 2019, eu tinha uma moto esportiva, sempre gostei de moto. Minha família toda gosta de moto. E 9 de fevereiro eu tenho até tatuado aqui. É uma das mais importantes para mim, você citou as tatuagens. 9 de fevereiro de 2019, 10h30 da noite, na porta da Caixa, na Cinquentenário. E aí, eu vinha subindo a Cinquentenário na minha mão, vinha normal, não vinha em alta velocidade. E um cara alcoolizado fez uma manobra que não devia, aconteceu um acidente. Nesse acidente eu quebrei 6 vértebras da coluna, uma foi totalmente destruída, teve que fazer enxerto ósseo. Quebrei 11 costelas, furei os 2 pulmões, 11 costelas, furei os 2 pulmões, traumatismo craniano. E aí foi quando, assim, até aí eu acho que minha vida era normal.
Pra gente que é da enfermagem, é um acidente grave. Foi um Demais, acidente muito grave. Eu cheguei no pronto atendimento praticamente morto. Se eu não me engano, eu tinha 3 batimentos. Era muito, muito, muito pouco. E fiquei 8 dias em coma induzido, 8 dias. Fiquei 48 dias hospitalizado, 28 deles na UTI, né? Eu já estava no prazo de entubar, só que quando tiraram a sedação eu reagi do coma, aí não precisou me entubar, fazer... Não, entubado eu fui, perdão. A traqueostomia, né? Não precisei, graças a Deus. E assim, depois disso, eu tive que mudar muita coisa. Eu não tinha opção, né? Por muito tempo eu me questionei, por quê, pai? Por quê? Eu sou católico, né? Batizado, criado, frequentante. Sou católico, mas na minha avaliação naquele momento, assim, eu não me vejo como uma pessoa ruim. Eu nunca fiz nada em questão de maldade com outra pessoa, nunca quis nada que é de outra pessoa. Então eu me questionei muito, por quê, pai? Por quê? Né? Só que eu comecei a entender que não era o porquê, era pra quê. Eu comecei a me questionar, pra quê, pai? Pra que eu tô passando por isso? E aí foi quando eu consegui buscar um pouco força, né? Paralelo a isso, como o Jefferson falou, foi muita oração, muita gente orando por mim, de todas as igrejas que você imaginar. Tinha gente na Universal, tinha gente na Católica, na Cristã, tinha gente com aquelas células em casa fazendo células só de oração por mim. Amigos meus também de candomblé, todas as religiões tinham muita gente orando. Minha mãe também não parava. Você falou da questão de minha mãe, tem uma questão que minha mãe fala que me emociona muito, né? E ela sempre fala disso. Quando minha mãe é a minha propaganda. Onde ela sentou aqui, ela fala, eu tenho um filho que teve um acidente, foi assim, assim. Aí ela começa a falar. Aí a maioria, muita gente também já sabe, a senhora é mãe de Caio. E ela fala, filho, eu orava. E eu pedia para Deus me dar meu filho inteiro. Sem nenhuma limitação, sem uma cadeira de roda, sem nada. E ele ouviu, porque eu tenho uma vida completamente normal hoje. Eu malho, eu jogo bola, eu corro, entendeu? Eu vi faço, esse depoimento. A gente se conheceu através do Instagram e um dos reels que eu acabei me conectando com você foi justamente esse, né? Que você coloca que sua mãe orou por você e eu acredito muito, né? Também sou cristão. Acredito muito no poder da oração e no poder da oração de uma mãe. Assim, eu sou realmente suspeito, né? E é do potencial que a oração de você crer, o potencial que tem, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa... Você acabou iniciando, mas da sua trajetória, não vou dizer nem na parte religiosa, que a gente não está falando de religião aqui, sim, mas dessa aproximação com Deus, né? Houve uma aproximação com Deus pós-acidente que você percebe isso de forma muito mais clara hoje na sua vida. Com certeza. Os seus stories, você acaba postando sempre um versículo, né? Você todos os dias. Se eu não postar, tem gente do meu Instagram já aqui e fala, cadê a mensagem do dia? Já tá esperando. Entendeu? Mas o acidente foi fundamental. Antes disso eu ia pra igreja, normal, fazer minhas orações. Só que eu não tinha uma conexão com Deus como eu tenho hoje. E eu vou te falar, até pós-acidente, eu ainda tive períodos de não ser tão alinhado com Deus, né? Esse alinhamento com Deus veio mais de uns 2 anos pra cá, que foi após o fechamento da loja. Mas eu ressignifiquei muita coisa. Depois do acidente, questão de fé, né? Eu acredito hoje que eu seja outro empresário, outro filho, outro amigo. Não tem como passar pela situação que eu passei e não mudar. Só se a pessoa for de uma infantilidade muito grande para não aprender a lição, entendeu? Porque eu não tinha como ver ali. Eu já perdi amigos com acidentes muito mais inferiores, né? A gente vê todos os dias aí gente que às vezes tropeça na rua, bate a cabeça, traumatismo craniano, morre. Né? Muito você, na realidade, durante um período, você perdeu muito da sua autonomia, né? Eu perdi toda. Eu costumo falar que a pior parte do hospital era que eu era impotente. A dependência, eu não fazia nada, eu era virado em bloco, eu só virava a cabeça, eu não mexia meu corpo. Porque a priori não sabiam que eu tinha quebrado a coluna, acreditavam que eu tinha quebrado a bacia. Aí quando eu fiz o primeiro exame, que eu não lembro se é ultrassom, eu sempre troco os nomes, que identificou que minha coluna estava partida no meio. Então eu não fazia nada, era muita dor. Teve um período que eu só tomava morfina, cheguei até a viciar em morfina, os médicos suspenderam. Então assim, mas a pior parte não era a dor, não era isso, tudo era a minha incapacidade, porque eu sempre fui muito ativo. Eu trabalho, como eu falei, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu sempre gostei de me virar. Então eu estar ali imóvel numa cama, dependendo de todo, para tudo, para comer, para tomar um banho, entendeu?
Era muito angustiante para mim, muito demais. Tinha dias que eu fiz muitas amizades na CTI. Tinha algumas pessoas que trabalhavam lá que já eram amigos meus, mas eu fiz também muitas amizades lá. E tinha dia, duas situações que teve. Teve um dia que eu pedi para Samuel, que foi meu fisioterapeuta após o acidente. Eu falei, irmão, fala com o médico aí, tira essa minha cama aqui, meu leito. Só bota no corredor aí, pra pelo menos eu sair aqui desse quadrado. Aí ele falou que não podia, não pode, cara, de forma nenhuma. Né? Porque era muito angustiante. E no ápice que eu já tava já com o início de depressão lá na CTI, eu cheguei pro médico e falei, doutor, me bota em coma de novo, que eu não aguento mais isso aqui não, pode me botar em coma. Ele até assustou, ele falou, como é, rapaz? Eu falei, doutor, me bota em coma, eu não aguento mais isso, não aguento. Aí foi até um dia que, pra você ver como eu tava, nesse dia, um dos enfermeiros, eu não lembro quem foi, pediu para estender a minha visita. Aqui na CTI, acho que é 1 hora, 3 pessoas por dia, ou são 2 pessoas. Pediu para estender, falou, eu conversei com o médico, uma das pessoas vai poder ficar aí mais 1 hora. Eu falei, não quero não. Minha cabeça estava tão assim que eu tava reclamando daquilo, e quando me proporcionaram, né, pelo menos um acalento a mais, para ficar 1 hora mais com minha mãe ou com minha namorada na época, eu não quis. Porque essa era muito... Eu falo que para mim foi a minha pior experiência de todas, foi estar na CTI. Eu lembrei que Jefferson fraturou o fêmur em uma época que ele teve uma fratura de fêmur, e o relato dele para mim foi justamente esse, a dependência, ele ter que tomar banho no leito, né? É algo muito a difícil, dependência do profissional. Então, aí você traz, e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque aí a gente tem duas vertentes, né? Tem 2 momentos. Essa dependência total dos profissionais, mas também o papel desses profissionais na sua recuperação, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desses 2 momentos, na verdade, porque para quem é muito independente, né, se ver dependendo totalmente de pessoas desconhecidas, né? Eu fixa muito, porque Jefferson me trouxe muito isso. Ele falou, amiga, para mim o pior era tomar banho no leito. É horrível, 2 coisas mais, banho no leito e fazer cocô. Que alguém pegando, é uma de situação... fralda, é isso. Ficava com aquelas difícil. fraldas, né? E tinha que fazer a barba, e eu não gosto, e fazia com presto-barba, e pinicava tudo. Era sofrido. Era sofrido. O pior foi o preço lá, tirar a barba. A gente aí, outras coisas mais É horríveis. aquela questão, você pensa, né? Poxa, saí de um acidente que ninguém dava nada, consegui, agora tô reclamando da barba que a pessoa faz. Aí você fica, poxa, eu tô sendo injusto, né? Eu acho que passa, né? Aí é um pensamento meu, acho que passa na cabeça. Pô, eu tô reclamando disso. Pô, eu nem estaria aqui. Não era nem pra tô estar aqui e tô reclamando disso. Aí você justamente. fica naquele conflito, né? Não era pra estar reclamando. Você se sente culpado. Você se sente culpado. Por não estar justamente. gostando de estar naquela situação, né? Fala um pouquinho. Justamente. Mas sobre o que você falou, na verdade, assim, eu aprendi a valorizar muito mais tanto a enfermagem quanto a fisioterapia. Que assim, eu nunca tinha precisado de fisioterapeuta até então, e enfermagem, quando ia num posto, no médico, alguma coisa assim, mas eu nunca tinha ficado um período no hospital a minha vida toda. Eu nunca tinha feito uma cirurgia. A primeira cirurgia foi abrir a coluna. Então, assim, eu aprendi a valorizar muito mais. Inclusive, eu frisei para as pessoas que eu tive contato de lá. Né, eu sempre agradeço. Dia do enfermeiro, aí eu lembro das pessoas que eu tenho no Instagram, mano. Porque, assim, é muito sofrido, pô. É um trabalho que vocês absorvem, né, muito daquilo ali. Porque 48 dias que eu fiquei ali, fora o que eu passei, muita coisa me atingia. Por exemplo, teve gente que morreu em minha frente na CTI. Eu vi olhando aqui a máquina, os respiradores subindo e parou de vez. E aí, pi. Então, assim, você lidar com isso todo dia e, infelizmente, ainda não ser valorizado, né, como a gente passa no nosso país, que infelizmente também não é uma exclusividade da enfermagem, é uma exclusividade de professores, policiais, várias. Eu não falo tanto minha área porque minha área é uma área que é muito autônoma. Sim. Né? Você não é muito diferente. Mas eu aprendi a valorizar muito. Te parabenizo você, a todos que estão, porque é uma profissão, a enfermagem e a fisioterapia que é de CTI, né? É nobre demais, porque... É uma entrega para além da questão técnica, né? Sim, Que a gente sempre frisa muito isso. A gente, com certeza. A gente tem trabalhado muito e discutido muito a questão da inteligência artificial, da parte tecnológica, mas uma coisa que não se tira do profissional de saúde, aí eu não vou falar nem só da gente enquanto enfermagem, mas dos profissionais de saúde mesmo, que trabalham com as fragilidades, porque
você estava hospitalizado, você era o paciente, mas existia a sua mãe, Sim. existia a sua namorada na época, existiam seus amigos, então aquelas pessoas que iam visitar você. Então, a equipe de saúde, ela acaba acolhendo A todo família mundo, toda, né? sim. Então, é para além da questão técnica, né? E a gente encontra profissionais que não ligam muito para isso, que não dão importância. Como em todas as profissões, a gente vai ter aqueles profissionais Sim. que não vão fazer, mas a maioria faz, né? E eu senti muito disso, porque assim, tinha muito profissional lá também que pegou esse apego comigo, que ficava passando lá para conversar comigo. Tinha um amigo mesmo que ele saía da hemodiálise todo dia e ficava lá comigo uns 30, 40 minutos conversando, porque ele sabia que era uma distração. Assim como eu peguei profissionais também que não teve zelo, entendeu? Eu lembro que uma vez eu tive que fazer um raio-x que eu fazia, até eu tinha raiva daquele cara, que eu tinha que fazer o raio-x todo dia às 6h30 da manhã. Aí você já não dorme numa CTI, ainda bota o raio-x 6h30 da manhã, né? E Algumas rotinas sem fim. Pra completar, o meu leito na CTI era de frente pra mesa dos médicos. Então a luz não podia ser apagada. Então era sofrido. Teve vezes que eu fiquei 3 dias sem dormir direto. Virava o dia 3 dias. Entendeu? E eu tive essa questão do raio-x, que a enfermeira chegou, ela ia me virar, eu falei, você não pode me virar sozinha, eu estou sendo virado em bloco, você sabe. Ela, não tem nada não, me puxou de vez. Maria, foi uma dor absurda. E como minha coluna tava quebrada e ele tinha que me deitar por cima da chapa, só de deitar já era uma outra dor, né? Então dessa puxada dela, Ave Maria, aí eu chamei também, né? Falei com outras pessoas. Mas, assim, eu acho que a questão do que você falou é a humanidade, né? Porque tem que ser uma profissão que requer muito de humanidade. A pessoa tem que ser muito humana. A pessoa tem que se importar muito com a dor da outra pessoa. Não é só fazer o procedimento. Mas, como você falou, é ter aquele zelo, ter aquele carinho com a família, com as pessoas que estão visitando. Então, eu acho que realmente é uma profissão muito, muito nobre que deveria ser muito mais valorizada. E que a gente só valoriza também quando a gente usa. também acha. A gente concorda com você. Mas a gente também só tem essa valorização mais quando a gente passa. Né? Porque é do ser humano. Isso. E aí, infelizmente é assim. Geralmente a pessoa não tem empatia. Vê uma briga. Aliás, os enfermeiros estão fazendo uma briga contra a PEC, não sei o quê. A maioria da pessoa vai falar por mim. Mas quando você já passou, que você sabe, né? Eu mesmo, quando eu vi ali, eu fui pesquisar o que se tratava. Porque eu sei que é importante. Mas é complicado. Sim, e aí, então você passou pelo CTI, né? Fez a parte de tratamento, foi para casa para fazer essa reabilitação. E aí você fala de uma depressão, né? Fala um pouquinho aí desse momento, né? Como... Logo quando eu saí, como eu estava tanto naquela ânsia, né, de sair, já estava bastante agoniado. Então, quando eu saí logo, foi tranquilo. Eu tinha voltado para minha casa, já recebia visita o dia todo, né? Não saí ainda, comecei a fisioterapia. Mas até isso também deu muito bom na minha vida. Porque quando eu saí da CTI, questão de 1 mês eu já estava andando, normal. Normal não, mas já conseguia andar dentro de casa, né? O médico já tinha autorizado eu descer a escada com o apoio de uma pessoa. Então, 3 meses eu estava normal. Normal. Fazendo tudo, dirigindo, fazendo Você tudo. Já com praticava cautela. atividade física, Caio? Já. Eu fiz jiu-jitsu dos 9 até os 19, mais ou menos. Então você já tinha uma rotina? Já. E foi um dos motivos que o neurocirurgião falou, ó, você aguentou esse acidente porque você tem um corpo bom, você tem um porte físico de esporte, como você já relatou. Se fosse uma pessoa que não tivesse um corpo preparado, você não teria sobrevivido. Foi até um dos motivos que eu friso bastante isso sobre a questão da atividade física, né? Muita gente faz só por estética. Eu senti, na realidade, os benefícios, não só por estética. Tanto que, pós-acidente também, eu foquei muito mais em cuidar do meu corpo. Hoje eu cuido muito mais do que eu cuidava antes, mesmo já cuidando, né? Mas essa questão do corpo influenciou muito. É aquilo que a gente vem batendo na tecla, a questão da qualidade de vida para uma velhice saudável, né? E aí a gente está pensando na velhice, mas acabam acontecendo aí situações outras, né, que demandam a energia do corpo da gente e a importância da gente ter esse cuidado com o corpo para além da questão estética, né? Então hoje a gente tem muito modismo, né, de algumas atividades físicas, de alguns esportes e de algumas dietas um pouco doidas, né, para dizer bem loucas, né, e alguns medicamentos, enfim, mas muito pela questão estética. Mas aí a gente traz, por isso que eu fiz questão de perguntar, que você já tinha uma rotina de atividades e o quanto que isso impacta na recuperação
de um paciente, né, dentro de uma unidade hospitalar, passando por qualquer problema outro de saúde. Na realidade, é um divisor de águas quando você percebe que é para além da foi o que você trouxe, né? A atividade física é para além do processo estético mesmo. É de trazer subsídios para uma qualidade de vida melhor e a atividade física, no meu caso mesmo, foi significativa em relação à minha saúde mental. Mas pós-acidente, foi algo que me centrou. Faço terapia há algum tempo e tal, fiquei com síndrome do pânico depois do acidente. Mas o que me centrou de organizar a terapia, ela tem a sua parcela, mas a atividade física, ela me conecta comigo. Ela me conecta com o meu corpo, de entender que, tipo assim, aqueles sintomas de ansiedade eu vou conseguir vencer e, tipo assim, eu desconecto na atividade física. Eu consigo realmente trazer a atividade física como um benefício para minha saúde mental, né? Para além do corpo mesmo. Perfeito. Eu vi também, Caio, na minha investigação do meu estado. Chegou, Caio. Ela está ok. Está ok, lógico, porque, né? Tem que conhecer meu entrevistado. Amigo, a página dele é fechada. Eu falei, o Podpah tá seguindo. Eu falei, ele é fechado. Apesar de ser uma influência digital, a página dele é fechada. Ele é influencer, aí veja. Ele é influencer, mas a página dele, fechada. que ele traz essa história dele, é fechada. Eu falei, Mas é estratégia, você sabe, né? Que a pessoa começa a seguir. Falei, como assim, produção, né? Não, porque na verdade essa questão do meio digital eu faço mais foto e vídeo, mais modelo. Questão de digital eu não tenho nem o tempo para ser digital. Mas o que você traz no seu storytelling, que fala agora, que na realidade é a história que você conta nos seus stories, são histórias diárias que você posta, é a sua rotina. É isso. Que meio você influencia pessoas, não tem muito para onde correr. E só o fato, antes de começar, né, eu falei que me conectei com você porque eu tive uma paciente que fez artrodese e eu encaminhei a sua história porque é uma história realmente de superação. E o influência digital, ele é isso. Ele influencia pessoas, né? E não tem como não ser influenciado com a sua história. Então, você deveria abrir sua página, só isso. Vamos fazer uma campanha, Caio, abra sua página. E aí, né? E aí, depois que eu consegui acesso à página de Caio, né? É importante falar. E eu acho que foi... a gente estava mudando o ano e você fez uma historiazinha, você falando assim que algumas pessoas... Acho que era aniversário. Que você colocou assim, que algumas pessoas se afastaram, né, que você tem diminuído mensagens, etc. Aquela questão mesmo de que eu acho que isso é muito comum, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai filtrando mais, vai vendo, a gente costuma dizer quem é de verdade fica. E alguns movimentos que acontecem na vida da gente faz isso mesmo, né? Faz meio que filtrar. Às vezes a gente... recebe, vê atitudes de pessoas que a gente não esperava que acontecem e pessoas que a gente criava expectativas, porque é muito mais sobre as expectativas que a gente cria, justamente. O que as pessoas trazem. Você trouxe um pouco disso. Fala um pouquinho disso pra gente, assim. Assim, hoje eu sempre, principalmente por conta da loja e por conta do motociclismo, né, que eu sempre gostei de moto. Eu sempre fui uma pessoa rodeada de muitos amigos, né, que pela minha imaturidade, 22 anos, 23 anos, 21 anos, eram todos meus amigos, né. Hoje eu tenho uma vida muito mais solitária, eu tenho pouquíssimos amigos hoje. O que eu posso contar mesmo, eu diria que uns 3 ou 4. Na mão. Na mão do Lula ainda. É isso. Faltando um meio. Eu tive dificuldade, porque eu tinha esse mesmo processo de achar que eu sempre fui rodeado de muitos amigos. Sim. E a maturidade, ela vai... Eu não vou dizer nem eliminando, mas você vai percebendo algumas coisas. Você fala bem assim, rapaz, isso é mutualismo. É colega de profissão, entendeu? Mas amigo mesmo. São poucos. Foi sofrido, viu? A maturidade, na verdade, eu falo que a maturidade é solitária. Sim. Né? Quando você vai amadurecendo, não tem como uma pessoa... Assim, eu não vejo, pelo menos do meu meio, que a gente fala muito, que a gente é muito sobre as pessoas que circulam a gente, né? Então eu não vejo nenhum dos meus amigos hoje que estão, assim... no mesmo período que eu, focado no trabalho, focado nas suas coisas, sua família, com muitos amigos, né? Eu acho que é automático mesmo, independente de idade, né? Não é idade. E que na realidade é muito... Ou workaholic, eu acho que é a pronúncia dessas pessoas que são loucas por trabalho. É isso, que você parece ser, pelo que eu vejo, eu sou, Julie também a gente acaba se conectando com as pessoas que estão no mesmo projeto. Justamente. E aí, os amigos que eram mais antigos acabam não se conectando mesmo, né? Essa questão de
se empenhar pelo trabalho. E Isso. não é só o trabalho, não, é a questão das perspectivas. É a questão da visão de vida mesmo. Exatamente. Visão de vida. Hoje Exato. mesmo eu já não sento numa mesa pra ficar falando de festa, de... É isso, Sabe? são os momentos. vamos pai bicuí. Não tenho mais isso hoje. Não tenho mesmo. Que isso? E eu já... Eu achei que tivesse ficando E velho. eu era fã de bicuí. Quando dava junho, eu já começava a me tremer. Falei, vai ficar bicuí. Hoje eu não sou... Hoje eu gosto de entrar em minha casa sexta-feira e só sair segunda-feira pra trabalhar. Se eu puder ficar o final de semana todo dentro de casa. Esse da semana eu já tô agoniado, que sábado eu tenho que ir pra Itajuípe, pra festinha de São João de meu sobrinho. E domingo tem aniversário de minha prima. Eu falei, meu Deus, já não vou ficar em casa. Porque eu amo minha casa. É porque assim também, eu fiquei muito tempo... Entendo. Já não entendo tanto que eu sou roeiro ainda. É roeiro? Eu sou roeiro. Eu fiquei muito tempo, eu tive loja, tive tudo, só que eu sempre fiquei muito apegado à casa de minha mãe. Eu tive um relacionamento que foi até cedo, entre os 17 e 20 anos, eu fui morar junto com ela, 17, 19. E depois voltei pra casa de minha mãe e fiquei. Então, eu saí da casa de minha mãe definitivamente, por coincidência, quando eu fechei a loja. Deixa eu chegar nesse ponto, porque foi um período também que foi muito... Aí eu saí, e assim, então eu demorei, né? Eu tenho 30 agora, tem 2 anos que eu fechei a loja, eu fui morar sozinho com 28. E pra mim eu considero tarde. Então, Então. é o que eu falo para vários amigos meus. Você pode amadurecer o suficiente, mas você não amadurece tanto quando você for morar sozinho. Acredito. Eu não falei que a sua vinda aqui Já aqui atingiu era ele. importante. Se não Então. atingir ninguém do público do podcast, tá atingindo pelo Pronto, menos mas o nós podcast desse é de Caio. Continue, Caio, por favor. Então, porque é muito prazeroso, você concorda? É muito prazeroso você chegar em sua casa e tá do seu jeito, você comprar aquela coisinha, esperar chegar e botar. Então, assim, se eu puder ficar... E a minha casa também é o meu escritório, né? Porque eu tráfego pago e não trabalho digital. E tanto a questão das obras também tem muitas coisas que a gente tem que fazer de casa. Orçamento, levantamento de pagamento. Então, eu fico muito dentro de casa até profissional. Geralmente, eu saio de manhã, rodo minhas obras tudo e à tarde paro em casa, fico com o notebook trabalhando. Mas, voltando nessa questão de poucos amigos, é justamente sobre o que você falou. A gente se frustra muito, né? Sobre as expectativas que a gente coloca. Isso nem são sobre amizade, mas como profissional, relacionamento na vida, a gente sempre vai se frustrar. Mas a frustração é sempre sobre o que a gente coloca sobre as pessoas, não sobre o que elas entregam. Porque isso a gente não pode dominar. Mas algo que eu gosto de frisar bastante é que, mesmo não sendo todos amigos naquela época do acidente, muita gente ajudou. Muita gente. O pessoal do automobilismo mesmo, do motociclismo, fizeram festa, fizeram pagode, fizeram uma festa na Bora, com banda grande. Na época eu tinha muita parceria com o cantor também, né? Então, os cantores vieram, cantaram de graça. Então, assim, na época eu me senti muito abraçado. A galera foi de moto lá no hospital, quando eu já tinha descido toda essa aí pro apartamento. Só que eu acho que, assim, existem pessoas que vão... Voltando também, não só em amizades, mas no geral. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida por um determinado tempo, vão fornecer algumas coisas, alguns sentimentos, mas a gente tem que entender também que é só aquele tempo, né? Nem tudo vai ficar. Então é muito mais sobre amadurecimento mesmo, sobre o que justamente que a gente está falando. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai filtrando, a gente começa a querer a companhia de pessoas que estão no mesmo, né, no mesmo foco que a gente, porque a gente já chega assim, eu me vejo hoje 30 anos, eu queria ter mais coisas. Então eu acho que qualquer tempo que eu perder hoje já é mais um tempo perdido, que eu já perdi muito tempo. Entendeu? Quando eu era mais novo, então eu tinha loja, graças a Deus sempre me mantive bem, mas assim, eu não fazia um fundo. Eu não tinha alguém para chegar assim também, eu não tive muita instrução financeira, minha família não tem muito. Caio, guarda aqui 30%, ó, 10% é seu, para você se virar, faz um fundozinho de 30%, 20% e o restante você banca a loja. Que vinha, era moto esportiva, viajava, tá, cumpria minhas responsabilidades, mas não fazia nada pensando no futuro. Então, hoje, com 30, eu vivi muita coisa legal. Já muda um pouquinho as perspectivas. Eu vivi muita coisa legal, muita viagem boa, conheci muita gente boa. Mas eu acho que eu poderia ter focado em outras coisas. Eu teria economizado, eu acho que uns 3, 4 anos da minha vida. Sabe? Que eu desperdicei não, porque É experiência. tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. É isso. Falando disso aí que você trouxe, dessa perspectiva, mas na realidade mudando o que você acabou falando no percurso,
de como que foi o fechamento da loja para você, né? Você falou que foi um negócio de 8 anos, né? Foi. E a gente gera, toda vez que a gente abre algo, a gente coloca a nossa vida, nosso sangue ali. E aí é um filho que, quando a gente fecha algo, que a gente meio que perde, né? Com certeza. Foi algo assim... O fechamento da loja começou com um acidente, na verdade, né? Porque depois do acidente eu fiquei praticamente 5 meses fora da loja. Então, assim, a loja ficou funcionando com funcionário, mas não é a mesma coisa. Eu não estava viajando, 5 meses sem novidade. As pessoas, como era uma loja que ia muito amiga, eu vendia muito crediário, né? As pessoas não pagavam. Tem até uns amigos meus que brincam, rapaz, será que o povo tá esperando você morrer para não pagar? Então, quando eu voltei para a loja que assim, podia dirigir, tinha me recuperado, podia fazer tudo, foi muito difícil. Eu tô lá em dívidas, né? Muita coisa acumulou. Aí comecei a negociar, mas não vendi o suficiente. Aí começou essa bola de neve. Mas enfim, levantei, consegui. A loja começou a rodar tranquilo, ficar tranquilo. Aí o que teve? Teve pandemia, que aí pegou para todo mundo, né? Pegou para todo mundo, comércio fechado, ainda me virei, fiz um site para a loja, vendi online, mas não era o suficiente. Aí foi uma outra... Na pandemia eu tive um primeiro quadro fora da CTI, né? Porque ali já era praticamente você no estado daquele. Eu tive o primeiro quadro que eu identifiquei como depressão, né? Comecei a fazer acompanhamento, graças a Deus não precisei de medicação nem nada, foi tudo com terapia também. E foquei. Esperei a pandemia passou, a gente voltou a trabalhar. Aí é o terceiro golpe. Aí eu peguei uma reserva que eu tinha, falei, ó, a última era dezembro, quando começou a liberar o comércio, se não me engano, foi outubro, novembro. Eu falei, tem uma reserva aqui, vou encher a loja de roupa. Enchi a loja de roupa, falei, agora eu me recupero. Aí foi a chuva, que acabou com a Itabuna toda. Aí ninguém vendeu nada, porque ninguém viajou, entendeu? Aí eu já entrei o ano, a chuva foi 21? Foi 2021. Foi. Não, 2021. A primeira. Isso, a primeira. Foi antes do Natal, acho que foi dia 22. Foi antes do Natal. A chuva começou no Natal. No Natal. 24 a chuva começou. Foi isso mesmo. Eu tava de plantão, eu lembro. Aí eu já entrei o 22, já a loja cheia de roupa, ninguém tinha viajado. Aí comecei promoção. E assim, na engenharia, eu já tinha entrado na empresa que eu sou sócio hoje, né? Que é a EPK Engenharia. E meu sócio sempre falava, irmão, a gente tá começando a ganhar um dinheiro considerável na engenharia, fecha a loja. E eu não fechava. Eu fazia o quê? Pegava o que eu ganhava na engenharia e botava na loja. O apego, né? Botava na loja. Aí, São João, aguentei até o São João. No São João também não vendeu muito, porque, se eu não me engano, foi outra chuva. Teve alguma coisa no São João que a galera não viajou tanto. Eu também não estava com muito capital para encher a loja de roupa. Aí logo depois do São João, eu preguei a Deus. Falei, ó Deus, já aguentei o máximo. Eu acho que até você mesmo, o senhor mesmo já faltou com a paciência comigo. Vou desapegar. E desapegou na marra. Aí fechei de vez. Consegui vender a estrutura da loja. Aí já vem uma outra situação. Vendi para um familiar meu, levou para outro estado. Me pagou uma fração, acabou falecendo, não me pagou o restante, a loja voltou, aí a loja tá guardada ali no depósito. Então, assim, até porque quando eu falei, então, eu vendi a loja, pelo menos eu vou conseguir pagar aqui as contas, eu começo do zero. Não comecei do zero, eu recebi 10% do que eu vendi a loja, entendeu? É o que a gente fala, empreender e desistir de empreender em algo também não é fácil, né? Não, é doloroso. Na realidade, foi o que eu falei no início, é um filho mesmo que a gente acaba criando e vai se apegando, Você se apega, é igual eu costumo falar, hoje eu não me vejo com comércio, todo mundo que me pergunta. Pra mim, hoje só venda de serviço, né? Tanto na engenharia quanto tráfego pago. Porque você se apega demais. Hoje, às vezes, 2 horas da tarde eu já não tenho nenhum compromisso. Eu tenho que passar nas obras, né? Mas hoje minha equipe, graças a Deus, é toda alinhada, todo mundo liga quando tem alguma urgência. Mas se eu quiser tirar um dia e falar, ó, agora de tarde eu vou ficar em casa, assistindo aqui uma série, jogando um videogame, eu posso. Quando eu tinha loja, qualquer meia hora eu queria estar dentro da loja. Não vou ali na loja. Terminei aqui minhas coisas 4 horas, vou pra loja. Aí o funcionário saía às 6, eu ficava até 7, 7h30, na esperança que alguém ia passar para comprar alguma coisa. Entendeu? E a questão do comércio de roupa aqui também tá bom, é que ficou muito complicado, né? É porque, assim, a gente falando em gerações. Quando eu comecei, né? Todo mundo que vendia roupa aqui era praticamente amigo, os antigos. Só que essa geração nova, isso aqui, eu costumo falar que isso aqui, ao mesmo tempo que é muito bom pra gente, isso aqui é horrível. É horrível, principalmente rede social. É muito ruim.
É muito ruim. E essa geração nova é muito refém disso. Então, o que começou a acontecer? Uma molecada nova abriam as lojas e me colocavam como inimigo. Imitavam minhas promoções, jogavam os preços mais baixos que os meus, até a forma como eu falava no story, a galera começou a falar. Aí isso pra mim começou a se tornar muito cansativo. Eu falei, velho, eu não... Aí foi também quando começou a me incomodar pra fechar a loja. Então Não quero entrar eu não nessa me disputa, vejo. né? A loja tá ali, no depósito, toda guardada. Eu não quero, não abro, não faço questão. Eu costumo falar que tem dinheiro que não vale, o dinheiro que tira a nossa paz não vale a pena de ser ganhado. E se eu abrir essa loja hoje, eu sei que pelo menos um pouquinho da minha paz eu ia perder. Então eu não quero. Deixa lá. Parecer um dono, eu vendo. E me fala agora mais um pouco assim, dessa sua, né, como a gente falou, seu Instagram é fechado, mas você tem um movimento muito interessante de motivação, né, com a sua história. Você citou aqui pra gente também, antes de começar, que em alguns momentos você vai em alguns locais, conversa com algumas pessoas, né? Sim. Como é que você vê esse movimento? Porque você se perguntava por quê e depois você se perguntou para quê, né? E você já encontrou essa resposta para quê, né? Você passou por esse momento e como você tem trabalhado isso, já que mesmo com sua página fechada, estou frisando que a página dele é fechada para ver se a gente convence ele a abrir a página, né? Mesmo com a sua página fechada, nós conseguimos chegar até você, né? Sim. Com a sua mensagem. Então, como é que você vê esse movimento? O que é que você tem feito? Como é que você tem trabalhado esse para quê por tudo que você passou? Eu costumo... hoje mesmo, ontem eu tinha esquecido daqui, do podcast. Ontem. Graças a Deus, Aí né? ontem eu lembrei que eu botei um lembretezinho, na verdade, que minha rotina, eu boto tudo aqui. Tipo, eu tenho uma lista de tráfego, uma lista de engenharia, uma lista de pessoal e aí eu coloco. Aí apitou, eu lembrei. Aí eu falei com Karina, que é minha namorada. Falei, amor, amanhã tem um podcast. Aí ela, amor, você nem comentou, você não quer ir, não? Eu falei, não, mas que eu esqueci mesmo. Aí eu falei pra ela, claro que eu vou. Se uma pessoa for atingida pelo que eu falar aqui, pra mim tá bom. Entendeu? Porque assim, eu falo até com alguns amigos. Eu tenho meus erros, meus pecados, meus vícios, como todas as pessoas. E às vezes eu acho que o propósito que Deus teve em questão do acidente é que eu mostrasse, que eu levasse a palavra dele no meu meio, sabe? No meio da tatuagem, no meio da academia, no meio... De repente, às vezes eu tô num bar, não sou muito de sair, mas às vezes eu saio, eu tô num bar, a galera tá bebendo e do nada eu tô conversando com um amigo, coisa de Deus, né? É até meio, tipo, no roteiro tem uma frase, né? Você vai perguntar uma frase. Tem uma frase que tá até no meu Instagram que eu gosto muito, que é justamente sobre isso. O que você vê de bom em mim é Deus, o que você vê de mal é eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Então, se eu puder levar, né? Eu gosto muito de... Às vezes eu faço coisas esporádicas. Ontem eu vi uma senhora próximo do Banco do Brasil. E aí parei pra conversar com ela. Eu já ajudei ela, eu dei uma cesta básica uma vez pra ela. Aí eu falei, e aí, como é que tá a senhora? Ela, tô bem, meu filho, graças a Deus. Aí comecei a conversar, coisa de Deus, eu dei uma ajuda pra ele. Então, assim, as coisas hoje eu não programo mais. Eu não tenho, eu vou sair aqui hoje, vou dar minha palavra pra 2, 3 pessoas. Eu falo sempre que possível. Todas as oportunidades que eu tenho de falar de Deus, de falar o quão Deus foi bom na minha vida, de falar sobre o meu acidente, eu vou sempre falar. Então eu acho que o propósito dele, pra mim, seja... Eu sempre oro. Todas as minhas orações, eu não sei se eu tô certo, mas eu falo, Pai, você me tirou do vale da morte. Você tem um propósito pra mim. Só me mostra que eu cumpro. Me mostre, né? Eu quero cumprir. Se for esse, eu tô fazendo pelo menos um pouquinho. Se não for esse, ele ainda vai me mostrar. Essa clareza que a gente tem, porque às vezes a gente... E isso é importante você falar, porque às vezes a gente pensa que... E se banalizou muito também. Às vezes a descrença de alguns é por conta do ser humano, Sim. Não é por conta de Deus, né? Sim. Por quê? Porque algumas pessoas usam a palavra para alcançar os seus objetivos. Então, né, falam em vão, né? E aí muitas pessoas acabam se frustrando com pessoas. Com a igreja, né? Com as igrejas, com a religião. E não com Deus, não com a fé, mas com as pessoas, porque a religião ela também é conduzida por um humano, né? E aí quando você traz isso, é muito importante para que a gente tenha muita clareza de que não precisa fazer estardalhaço, né?
é no meio que... E aí você trouxe muito isso, e a gente fala muito disso. Eu sempre falo muito assim, um dos primeiros episódios que a gente fez, que eu falei assim, eu sou tão abençoada, sou tão abençoada que às vezes eu fico assim, Deus, você tá certo mesmo, né? Tipo, será que tá certo? E às vezes eu acho que eu falo pouco de Deus, né? Porque às vezes a gente fica assim, será que eu tinha que ir pra rede social e ficar falando, ou eu tinha que ir para grandes grupos e ficar falando? Mas não, porque a gente capta pessoas, né? No nosso meio, num bate-papo, na mesa do bar, né? Na roda de amigos. Deus né? abre as oportunidades. Exatamente. E a gente não precisa fazer um movimento que para alguns, né, seja um movimento que chame tanta atenção, mas a gente vai ali levando o nosso testemunho, falando um pouco da nossa fé, da nossa vida, e você traz isso de uma maneira muito clara, né? Você vê que a gente não conhecia, e eu vou ficar repetindo isso, porque o alcance, e aí eu digo que o ponto positivo da rede social também é isso, né? Que a gente tem um lado ruim, mas a gente tem um lado positivo. Que talvez se não fosse a rede social, a gente não conhecesse, né, a sua história, não tivesse essa oportunidade. Então, o quanto que isso é importante também, né? E assim, Julião, uma coisa que você traz aí na sua fala é que a gente está falando muito da nossa fé, né? Da fé dos três aqui que acabam sendo muito semelhantes, né? Convergindo, de acreditar em um Deus. Tem um livro que eu gosto muito, que você também já leu, que A Morte é um Dia para Ser Vivido, que fala muito sobre cuidados paliativos, mas fala muito mais sobre vida. E um dos parágrafos justamente é sobre religião, né? E sobre não só sobre religião, mas da importância do ser humano que está passando por um processo de sofrimento, de terminalidade, de reconhecer alguém maior, de reconhecer alguém supremo, uma força maior. E como que a gente passa pelos problemas de forma mais tranquila, né? Na época do meu acidente eu me perguntei muito por quê. E eu entendi o pra quê quando eu entendi que o meu acidente foi um presente de Deus na minha vida. Foi um presente. Porque 1 ano depois minha mãe faleceu e eu morava em outra cidade, eu morava a 1.000 quilômetros daqui, então eu via minha mãe de forma muito esporádica. Pós meu acidente, a minha recuperação foi toda na casa dela. Então eu passei 7 meses convivendo com minha mãe e 4 meses depois foi a despedida. Então assim, eu entendi o porquê do meu acidente de forma muito clara, né? E aí, hoje eu paro e falo, Deus, obrigado pelo meu acidente. Né? Porque eu agradeço. Né? É engraçado, mas eu agradeço. Eu posso te dizer outra do meu acidente que eu nem citei. O meu acidente foi na sexta, 10h30 da noite. Sábado tinha um evento de moto em Tapetinga, que eu era organizador, da parte daqui de Itabuna, e um amigo meu lá em Tapetinga. Minha moto ela passou por uma série de problemas, e na semana do acidente foi quando ela realmente ficou boa. E eu tava falando pra todo mundo que eu ia botar na pista pra dar o que ela desse. Eu ia testar a moto. Eu tenho certeza que se eu não tivesse esse acidente na 50, eu morria no pé da Tapetinga. Tenho certeza absoluta. A gente começa a linkar, né? Algumas situações. E você vê o cuidado, pra gente não tem como não, acaba sendo redundante, mas do cuidado de Deus mesmo, e que a gente vai entender, a gente vai seguindo e vai realmente linkando como que eu falo isso que é complicado, eu não tô aqui defendendo, mas que é complicado a gente não se reconhecer enquanto que a gente tem um Deus para contar. Sim. Eu acho difícil. Eu tento compreender quem não tem um processo de coisa. Que eu não tô falando de religião, mas quem não tipo assim. Não crê em nada. Não crê em nada, véi. Você olha e fala bem assim, véi, como é que não crê, hein? Como é que não crê? Como é que passa por essa existência? Porque, tipo assim, Deus é muito cuidadoso, velho, com o ser humano. É um amor que tem que a gente não consegue entender, não. E aí eu acabo lembrando muito do amor de mãe. Que a gente não consegue. Véi, é um amor que é divino mesmo. A mulher, ela consegue. Não tem. Eu não consigo descrever porque eu não tenho local de fala. Mas a gente percebe o quanto que a mãe ama, velho. Que, tipo assim, se doa no processo. Você tem local de fala. Não, e eu não consigo descrever. Fala que uma mãe é pra 1.000 filhos, mas 1.000 filhos não é pra uma mãe. Né? A gente não consegue escrever. A gente. A minha vida meio que deixa de existir, a gente vive para o outro e vive para o outro feliz. É um se doar sem doer. É satisfatório, né? É indescritível, o amor de mãe é indescritível, assim, é o amor de Deus com a gente, não tem... Pois é. Não dá para descrever, não, só dá para sentir. Sim, é como você falou, não é enfeitado, né? É um amor simples. É leve, né? As coisas, tem algo que eu gosto muito de falar também, para às vezes um amigo chega pra mim, a semana mesmo eu tava conversando com um amigo, ele, velho, tô cansado, as coisas só dão errado pra mim e tal. Eu falo, irmão,
você sabe tudo que eu passei, pô. Você sabe tudo, você é um dos poucos amigos que tem minha vida na mão. E o que eu posso lhe falar é o seguinte, parece até assim errado. Deus é bom, Deus é muito bom. Mas tem uma coisa que Deus é acima de bom, Deus é justo. Então tem coisas que a gente tem que passar que não é castigo, é aprendizagem, é lição, às vezes é justiça por algo errado que a gente fez, entendeu? Então se a gente não tiver, é porque a gente também é muito como criança, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo da nossa forma, né? Hoje eu sou muito, muito fiel ao seja feita a sua vontade. Todas as minhas orações. É difícil. Essa dependência. É difícil. Todas as minhas orações eu peço muita coisa, agradeço por muita coisa, mas no final é sempre seja feita a sua vontade. Eu passei agora uns 2 meses me programando para comprar um carro. E aí vinha um carro, dava errado. Vinha um carro, dava errado. Quando Deus quis, tem 2 semanas que eu comprei um carro bom, me agradou, o preço foi bom. Então talvez se eu tivesse ido no meu tempo, não seria tão bom, entendeu? Como você falou, é difícil, mas quando a gente consegue também, fica mais fácil. Fica leve. Fica leve de aceitar. E quando você... Porque, assim, na verdade, tem pessoas que nunca experimentaram desse processo de dependência e desse processo de gratidão, que Júlio traz muito isso. Não é ser naquela positividade tóxica, mas quando você entende que agradecer as coisas fluem, né? E que você depende de Deus e você agradece e as coisas realmente fluem, o negócio anda, o negócio realmente anda, você vai percebendo que, tipo assim, poxa, tá dando certo e eu não estou fazendo nada. Porque nada e é das respostas ao que a gente planta, porque você falou isso, e eu sempre falo muito isso, falo, nossa, mas eu não é que a gente é perfeito, mas assim, você não faz o mal, você não deseja o mal, e eu digo que a vida retribui, Deus retribui. É uma mistura, né, de bênção com lei da atração, né? Caio. É bem isso aí mesmo. Um bate-bola agora com você. Você acabou falando sua frase, mas eu queria que você repetisse. Se você fosse definir o nosso bate-papo aqui com uma frase, qual seria para as pessoas, para quem segue você, quem não segue? Para quem vai seguir você. Isso, a partir de agora. Quero que eu abra mesmo. Campanha. Deixa eu ver uma frase que definisse aqui. Ou que te defina, na realidade. Tem a frase que você tatuou, eu sou uma longa história, é uma frase que eu gostei muito, né? Essa aqui eu gosto muito também, ó. Não sei se você vai pegar. Aqui é de uma série, certo? Mas não foi só por conta da série, que é de Game of Thrones, Not Today. É um episódio que acontece, né, onde a personagem está sendo treinada e aí o treinador dela pergunta: quando o Deus da Morte vier te procurar, o que você vai responder? Ela fala: Not Today, hoje não. Então eu tatuei isso meio que a morte me procurou, né? Só que não eu, mas Deus falou, hoje não. Então assim, eu tenho várias tatuagens que são significados para mim, né? Eu tenho o Êxodo 14:14 que eu gosto muito aqui, que é o Senhor lutará as tuas batalhas, então somente acalmas, né? Mas a maioria também é voltada mais para a questão religiosa. Mas deixa eu voltar para a Bíblia, que eu estava aqui tentando tentar uma frase. Eu acho que aquela me marca muito, que inclusive está no meu perfil ali, eu acredito que desde o acidente, né? Mas eu posso ler? Pode. Na verdade, eu pensei em mostrar aqui, foi uma mensagem que eu salvei essa semana no Instagram. Meu Instagram, eu salvo 300 coisas por dia. Mas vai muito sobre o que a gente está falando aqui. É até de Edgar. Eu sou fã desse cara. Eu só não sei nem falar o sobrenome dele. Que é ele é de Salvador. É esse aqui, deixa eu te mostrar. Edgar Deus. Até. Ele é perfeito. Eu sempre salvo as coisas dele. Eu conheço a esposa dele. Eu fiz consultoria de imagem com a esposa dele, Jéssica. Não sabia. É a esposa dele. Você conhece que ela é daqui de Itabuna, Jéssica. Ele é perfeito, as postagens dele. E essa aqui, eu acho que essa aqui define muito o que a gente conversou aqui, ó. Ser grato é um presente do nosso coração. É quando a gente entende que para crescer precisamos das tempestades, das pessoas desagradáveis, das experiências ruins, da decepção. E essas experiências não podem definir a nossa vida. Não devem manipular as nossas escolhas, pois tudo tem um início, um processo e o seu fim. Feche o seu ciclo, recomece. Olhe para trás com gratidão por tudo o que tem hoje. Valorize o que ficou de bom, valorize o quanto você melhorou, o quanto todas as tempestades que enfrentou te fez olhar para a vida de uma forma mais bonita. Quando o coração nos presenteia com o sentimento da gratidão,
Passamos a atrair o que há de bom nas novas experiências, a ter mais cuidado com quem andamos, pois a energia faz uma diferença porreta na nossa jornada, e para ganhar esse presente de coração basta se conhecer melhor. Deixar de reclamar pelo que se foi e abrir os braços para o que se ficou. Abrir os braços para as novidades, admirar com o pé no chão a realidade do que é, sem deixar de acreditar que também é possível e infinita a sensação de liberdade para quem aprendeu a ser e a existir agradecendo por tudo que tem. O resto, te juro, acontece. Então, assim, eu sempre gosto de pegar as postagens dele e referenciar com Deus. Teve um texto, só que se eu for procurar aqui vai demorar, que ele fala muito sobre a vida. Só que ele fala, você pede calma, a vida te dá tempestade. Você pede amor, a vida te dá uma pessoa. Só que eu li o texto dele trocando vida por Deus. E bate perfeitamente, você não precisa trocar nenhuma palavra. Mas exatamente porque Deus é vida, né? Deus é vida. Entendeu? É isso aí. É muito bom. Um medo, Caio. Um medo, perder meus pais. Meus pais, vocês sabem o que é isso. Medo demais. É complicado. É bem complicado. Eu tenho medo demais. Às vezes eu penso e choro sozinho. Às vezes eu começo a pensar, rapaz, se minha mãe morresse, meu pai morresse. E choro. Tenho medo demais. Aí esse livro, A Morte é um Dia para Ser Vivido, ele fala muito mais sobre vida do que sobre morte. E ele fala muito sobre isso, sobre a gente viver intensamente. Sim. Como se o amanhã realmente não existisse. Porque essa vida é muito sobre essa vida que na realidade é uma Matrix, né? Que a gente talvez viva uma outra vida em outro plano, que a gente não sabia que é um período de fato. Sim. Que a gente está passando e a gente tem que aproveitar dessa experiência que é o máximo que a gente tem. Com certeza. Né? E às vezes o dizer eu te amo, você é importante, é o hoje, agora mesmo. E muita gente negligencia isso. Né? Muita. Até a gente mesmo. Eu fiquei muito mais assim pós o acidente, como eu falei, que me mudou muito. Mas mesmo assim eu ainda negligencio muito isso. Ainda hoje. se percebe, né? Quando você passa por eu costumo dizer deserto, quando você passa por um deserto, não tem como não te mudar. Só o que você trouxe, se você realmente for muito insensível para o que você está passando mesmo. Porque é para aprender. Se você não aprende, você passa de novo. Com certeza. É um fato. Até aprender. Né? E a mão de Deus é pesada. Por isso que eu prefiro contar com amor e com a misericórdia, meu filho. Eu sou aquela pessoa que fala assim, Deus, eu sei, mas assim, tem misericórdia, por favor. É pesado, porque o tanto que coisa que eu passei até aprender. Agora, de verdade, eu gosto muito de Monja Coen, que ela fala sobre isso, que algumas pessoas se assemelham aos cavalos, e os cavalos mais teimosos a gente tem que levantar o açoite, dar o açoite e lançar a espora. Eu digo que eu sou um cavalo teimoso, que eu precisei do açoite e da espora. Mas mesmo nesse processo todo, eu consigo perceber o amor de Deus, pô. O cuidado de Deus. Tudo tem. Mas é isso, é um amor disciplinador. É isso. Hoje de manhã mesmo eu passei... Isso não é algo comum, né? Para não parecer um clichê, mas hoje aconteceu comigo. Eu saí de manhã e estava rodando as obras, e aí... Eu sempre escuto louvor de manhã. Tem isso comigo. A primeira música que toca ou em minha casa ou no carro é um louvor. Também. E aí eu tava escutando no carro uma música de Daniel Berg. Eu não quero mais ser igual. Muito bom. E aí eu comecei a cantar alto, tava os vidros fechados. Eu comecei a cantar alto mesmo sozinho. Comecei a chorar. De felicidade, só porque eu senti. Hoje eu sinto muito. Por isso que eu falo que eu tive essa aproximação de uns 2 anos pra cá. Antes eu era na fé, mas eu não sentia. Não vou ser hipócrita falar. Hoje eu sinto completamente que Deus me escuta e Deus fala comigo quando eu oro. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho. E eu vejo isso também em atitudes, entendeu? Às vezes eu... É uma besteira, às vezes eu quase vou cair, às vezes eu quase vou bater o carro, eu quase vou cair de moto. E eu sei que é a mão dele. É isso. São incontáveis às vezes. É porque a gente às vezes pensa que são coisas muito grandiosas. Só esplêndidas. Não. Nos mínimos detalhes. O milagre já é a gente acordar. Quanto a gente dormiu ontem à noite não acordou. Exato. Milhares pelo mundo. E é bonito. É muito bonito de ver isso. A gente tipo, ficar aqui falando Na horas. Porque realidade, a gente não consegue descrever. A gente tenta. Isso. Né? E sabe o que é Mas engraçado? É que a questão do roteiro, a gente pensa no roteiro, mas tipo assim, eu jamais imaginaria que seguiria por esse caminho. Sim. E do quanto que conecta, tipo assim, do nosso processo de acreditar em Deus, conecta com você, velho. O tanto que conecta. É engraçado isso, porque olhando a sua vitrine,
Eu sabia dessa aproximação, mas dessa profundidade que você traz, eu não imaginava não, pô. Não imaginava. Mas isso acontece muito, principalmente pelo meu estereotipo, cara. Não, você vê um cara cheio de tatuagem. Um tempo atrás mesmo eu tava num... E eu gosto muito de quebrar isso, principalmente de gente mais velhas. Eu tava na porta do barbeiro esperando ele abrir, aí tava de camiseta, né, regata. Aí um senhor passou, rapaz, cheio de tatuagem, você acha que Deus gosta? Aí eu tirei a camisa, e eu sou todo fechado, gente, gosto. Aí eu tirei a camisa, eu falei, você conhece Samuel 16, meu amigo? Eu tenho tatuado aqui no peito. Samuel 16 diz, portanto, Samuel, não se desanime se forem julgados pelo seu corpo ou aparência física, pois o homem vê com os olhos e Deus vê com o coração. Quebrou, o cara não tinha o que falar. Ele achou que eu era, entendeu? Ele me estereotipou, achou um tatuado aí, não sabe nem o que é a palavra de Deus. Na CTI eu passei isso. Como a Santa Casa tem as freiras, né? Uma freira, uma vez muito velhinha, acredito que seja até já uma das coordenadoras lá, foi me visitar, que elas têm um dia da semana que elas passam nos leitos. Não foi na CTI, não, foi no apartamento. E aí ela falou a mesma coisa. Ela falou, rapaz, você é tão bonito, cheio de tatuagem. Eu não tinha essa tatuagem ainda, eu fiz depois do acidente. Aí eu falei pra ela, minha amiga, mas Deus vê o coração, não vê o exterior. Aí é a mesma coisa. Aí ela começou a conversar de outras coisas. Porque também na maioria das vezes com as pessoas velhas, nem tanto é por maldade, né? É mais por questão de costume mesmo. São crenças. Mas eu gosto justamente, como eu falei, eu acho que o propósito seja eu pregar justamente entendeu? Nas áreas que eu sempre tive, sem me mudar. Porque, como você falou de igreja também, né? A gente até entrou no assunto depois de sair. Tem muita igreja hoje fazendo... Assim, até aqui em Itabuna mesmo tem uma igreja que eu observo, que eu tenho vários amigos que estão lá, que eu vejo de um fanatismo tão gigantesco que não parece uma igreja que é formada por tantos jovens, sabe? Questão de... É o que você falou, a igreja frustra muito, a religião frustra muito. Lógico que as pessoas que se aproveitam da religião para tirar seus proveitos já estão condenadas, né? Isso já está na palavra. Só que assim... Muita gente também vai para a igreja atrás de algo muito instantâneo. Eu vou começar a ir para a igreja aqui, meus problemas vão acabar, eu vou arrumar um trabalho. Gente, é um processo muito grande. E aí você se encontrar porque na verdade não é o que você ganha, né? É como você percebe. E é o que você entrega. E é muito mais do que você entrega. É o que você entrega. É o que você entrega. Tem um livro que eu gosto muito também, que é As 9 Leis Negociáveis da Vida. E dentro das leis fala que a vida é plantio. Gente planta, pô. A gente planta. Falei isso num episódio no anterior, mas é que fala, o trabalho devolve. Na verdade, tudo que a gente faz na vida, ela tem repercussão. São as amizades que a gente faz, né? Criticam, às vezes, na realidade, colocam muito olho na nossa amizade, mas eu costumo dizer que poucas pessoas estão prontas para se dedicar ao que a gente faz um pelo outro, né? De profundidade de amizade, porque realmente as relações estão muito voláteis e as pessoas invejam a nossa amizade, mas ninguém sabe o ônus da nossa amizade. Que é a entrega, que é o tempo. Isso aqui que não, gente. Me tolerar não é fácil. Não é fácil. Leva pra casa. Mas o que eu digo é que, às vezes, as pessoas olham as nossas vitrines, que é o Instagram, e compram a gente como se fosse aquilo. E que não é, né? A gente, na realidade, é uma pequena parcela do que é aquilo, do que a gente é. Existe o Jefferson enfermeiro, o Jefferson empresário, o Jefferson amigo, entendeu? E que, tipo assim, são as parcelas da vida que a gente entrega e que você percebe que poucas pessoas estão prontas para plantar junto com você, né? Não só na amizade, mas em tudo. Em todas as relações. Pra você ver, semana passada eu encontrei um amigo, aí ele vai meter uma barca, tá rico, né? Eu tô 3 anos de pé, gente. Eu vendi meu carro pra pagar a agiota. 3 anos a pé, comprei meu carro agora. Mas ninguém viu o sufoco os 3 anos, entendeu? Ninguém viu vendendo meu carro barato pra pagar uma dívida de agiota, que foi questões da loja. Então, assim, a galera vai... Por isso que se você falar que você apresenta no seu Instagram, meu Instagram você vai ver a palavra de manhã cedo, eu na academia, eu em alguma obra e uma comida. Só tem isso. Eu não posto mais tanto da minha vida pessoal, porque... Não tem porquê. Quem compartilha da sua vida são as pessoas que precisam compartilhar da sua vida. Entendeu? E pronto. E aí? Porque sempre vai ter esse tipo de pensamento que é fácil, que... É normal, é do ser humano. É bem complicado. Caio, eu queria agradecer o convite. A gente passaria realmente horas aqui conversando. Eu não imaginei que fosse... Eu imaginei que fosse conectar, mas eu não imaginei que fosse conectar tanto. Eu passaria realmente horas conversando com você.
agradecer mesmo. A sua história é uma história que motiva, né? Nos motiva outras pessoas, né? Foi o que eu falei com você no início. Eu encaminhei alguns reels seus para uma paciente minha que passou por algo muito parecido e do potencial que a gente percebe da resiliência, da fé em Deus, né? Que você traz isso muito, né, na sua fala. Muito obrigado por ter aceito, né? Ter topado esse convite, esse bate-papo, porque a gente vem começando, mas como a gente é de outra área, né? A gente é da área de saúde, a gente é enfermeiro, né? A Júlia perguntou, amigo, vai aceitar? Eu falei, rapaz, vou lançar. Se aceitar, bem. Se não aceitar, se colar, colou. Não, eu que agradeço demais, é muito sobre o que eu falei. Se essa conversa aqui atingir uma pessoa, pra mim já tá tranquilo. E assim, até muito sobre o que você falou de, tudo se conectou. Se vocês perceberem, o que se conectou aqui foi um propósito. Né? O propósito de eu poder dar meu testemunho, o propósito de eu poder falar, o propósito de vocês estarem nesse projeto, né? Então, assim, quando é para acontecer, quando é o plano de Deus, Ave Maria, isso aqui ia acontecer até se o prédio estivesse desabando hoje, a gente já tá aqui gravando. Eu que agradeço a oportunidade tão grande, tão boa de ter esse papo descontraído aqui, falar sobre Deus, Ave Maria. Massa. Venham 10 vezes se me chamarem. Pronto, ele pode até não abrir o Instagram, mas ele vem aqui no Podpah, mas vezes o do Podpah é aberto, então todo mundo pode seguir o nosso Instagram, pode ir no nosso canal do YouTube, não é isso? E aí pode ver Caio lá, porque por enquanto eu acho que eu não convenci ele no Instagram, mas ele já se colocou à disposição de vir aqui mais vezes, então para isso as pessoas precisam seguir o nosso Instagram e precisam seguir também. Eu não vou abrir o meu, não, vocês vão ter que seguir eles para poder ver meu vídeo. Pronto, se quiser, só seguindo o Podpah. Estratégia também. Gente, um beijo. Muito obrigada mais uma vez pela audiência. Caio, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui. Eu tenho certeza que ele não tocou só uma pessoa, não, porque ele tocou duas, só nessa mesa que ele já tocou duas. Então ele com certeza vai estar tocando todo mundo aí. E vamos compartilhar realmente, né? Porque a gente precisa fortalecer. Não tem como a gente não se posicionar enquanto que a gente acredita, né, no Deus que a gente acredita. Então, respeitando qualquer outra crença, respeitando o que todo mundo acredita, mas é o que a gente acredita e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem e não teria como ser diferente. Então, que a palavra de Caio também possa aí repercutir para todo mundo, compartilhem, né? Deixar já se despedir, depois Caio se despede ali para os nossos ouvintes, para o nosso público. Foi muito de um bate-papo, de uma conversa, mas agradecer realmente mais uma vez a Caio, né? Agradecer a vocês pela repercussão que está tendo, está sendo muito bacana. E é o que o Júlio fala, é o que o Júlio traz quando a gente está conversando no bastidor, é que tipo assim, a gente está se divertindo muito, né? Nesse processo todo. E cada entrevista, cada bate-papo é muito único e o quanto que a gente absorve, a gente aprende. Não tem muito pra... É muito da docência que traz isso, mas a gente aprende de fato com cada troca dessa. A gente começou com roteiro, a gente começou sem roteiro, né? Aí tentamos um episódio com roteiro, travou a gente, porque esse negócio de roteiro não é pra gente. Não, a gente é do improviso. Porque a gente porque nós somos, e Caio chegou aqui, eu cheguei falando, eu falei, Caio, você recebeu um roteiro, mas a gente não segue muito o roteiro, porque nós somos de conexões, né? Eu me peguei nós somos de conexões, do que as pessoas trazem, das oportunidades que a gente tem, né? E é tudo que a gente acredita. Como que o papo mesmo. vai seguindo mesmo. E a gente espera que vocês estejam gostando. E aí, Caio pode se despedir do nosso público. Pessoal, eu que agradeço a chance aqui. Eu espero que, como a gente conversou, né? Essa palavra aqui, esse testemunho, essa entrevista, a gente pode chamar de várias coisas. Atinjam, ajudem algum de vocês. E se atingir, não sou eu, não é eles, nosso pai. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigada. Tchau. Tchau.